Marcos estava sentado em sua mesa de trabalho, mas sua mente parecia estar em outro lugar, flutuando em um mar de desconforto. A luz branca do escritório, que antes era apenas comum, agora parecia agressiva. Cada vez que ele tentava focar nos números da planilha em sua frente, uma pontada forte surgia logo atrás de seus olhos. Não era uma dor de cabeça qualquer, daquelas que passam com um copo de água e 5 minutos de descanso. Era algo profundo, que parecia pulsar no ritmo acelerado do seu coração cansado. Ele sentia o corpo extremamente pesado, como se seus braços e pernas fossem feitos de chumbo puro. No entanto, ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha de fragilidade, como se seus ossos estivessem prestes a se quebrar ao menor movimento. Era a famosa dor no corpo que ele ouvira as pessoas comentarem nas notícias, mas nunca imaginou que seria assim, tão paralisante e real. O suor frio escorria por sua testa, apesar de o ambiente não estar quente. Ele sentia calafrios que subiam pelas pernas e se instalavam na base da nuca. Foi nesse momento que o Sr. Alberto, seu supervisor, se aproximou. Alberto era o tipo de homem que media o valor de uma pessoa apenas pelos números que ela entregava no fim do dia. Ele não caminhava pelo escritório, ele marchava, e o som de seus sapatos caros no piso laminado era como um aviso de que o estresse estava chegando. Ele parou ao lado da mesa de Marcos e soltou um suspiro de impaciência que cheirava a café forte e puro desdém. Marcos, o que está acontecendo aqui? Perguntou Alberto, com a voz carregada de ironia. O relatório de vendas deveria estar pronto na minha mesa há mais de 1 hora. Oh, por que você está aí parado, olhando para a tela como se estivesse vendo um fantasma ou esperando um milagre? Marcos tentou se ajeitar na cadeira, mas o simples movimento de girar o tronco fez seus músculos gritarem de dor. Ele engoliu em seco, sentindo a garganta seca e áspera. Senhor Alberto, eu realmente não estou me sentindo bem hoje. Estou com uma dor de cabeça insuportável, dor no corpo todo. Acho que estou com febre alta. Alberto soltou uma risada curta e seca, batendo com a palma da mão em uma pilha de documentos grossa que carregava. Eram contratos e planilhas que pareciam montanhas impossíveis para Marcos naquele estado. Febre? Marcos, por favor. Estamos no meio de um fechamento de trimestre importantíssimo. Todo mundo aqui está cansado. Todo mundo tem uma dorzinha aqui ou ali no fim do dia. Isso é apenas falta de um café forte ou talvez um pouco de moleza da sua parte. Você sempre foi um funcionário muito dedicado. Não estrague sua reputação agora por causa de um mal-estar passageiro e bobo. Sem esperar qualquer resposta, Alberto jogou os documentos pesados sobre o teclado de Marcos. O impacto fez as folhas se espalharem um pouco e o som ecoou como um trovão na mente sensível do funcionário. Eu quero esse relatório finalizado e revisado antes de você sequer pensar em ir embora hoje. Não aceito desculpas de última hora. A produtividade da equipe inteira depende do seu empenho. Deixe de drama e trabalhe. Marcos olhou para a pilha de papéis e depois para as mãos de Alberto, que ainda apontavam para o monitor de forma autoritária. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que para aquele homem ele não era um ser humano com dores e necessidades, mas apenas uma peça descartável de uma engrenagem que precisava girar a qualquer custo. O silêncio tenso se instalou entre os dois por alguns segundos, quebrado apenas pelo zumbido constante do sistema de ar-condicionado central. Em vez de começar a digitar ou pedir desculpas, como Alberto esperava, Marcos começou a fazer algo diferente. Ele esticou o braço devagar, sentindo uma dor aguda no ombro, e pegou sua caneca de café favorita, colocando-a cuidadosamente dentro da mochila que estava no chão. Depois, pegou o pequeno porta-retratos com a foto de sua esposa e filhos e o guardou também, protegendo o que realmente importava. O que você pensa que está fazendo agora? A voz de Alberto subiu um tom, atraindo os olhares curiosos e assustados dos outros colegas no escritório. Marcos não respondeu imediatamente. Ele sentiu uma onda forte de tontura, que fez o escritório girar, mas se manteve firme. Ele olhou diretamente nos olhos de Alberto com uma serenidade que nasceu da exaustão total e do respeito próprio. Eu estou indo para casa, Alberto, e depois vou direto para um hospital. Meu corpo está me avisando que algo está muito errado, e eu aprendi hoje que minha saúde e minha família são as únicas coisas que eu não posso substituir. Os relatórios podem esperar, ou outra pessoa pode fazer, eu não sou uma máquina. Ele se levantou devagar, sentindo os joelhos vacilarem perigosamente. Alberto ficou vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando.
Se você sair por essa porta agora, Marcos, não precisa se dar ao trabalho de voltar amanhã cedo. Você está demitido por insubordinação. Entendeu bem? Escolha agora. É o seu emprego ou essa sua frescura sem sentido? Marcos ignorou o grito final e a ameaça. Ele colocou a mochila pesada nas costas e começou a caminhar em direção à saída principal. Cada passo era uma batalha difícil contra a gravidade e contra a dor que parecia rasgar seus tendões. Os colegas de trabalho observavam em silêncio absoluto, alguns com pena evidente, outros com o mesmo julgamento frio e distante que Alberto demonstrava. Ele atravessou o corredor longo, sentindo que o chão se movia como as ondas do mar sob seus pés cansados. Antes de finalmente cruzar a porta de vidro, ele parou por um breve segundo, respirando o ar pesado e viciado do escritório pela última vez naquela tarde. Antes de continuarmos essa jornada de superação de Marcos e vermos o que o destino reserva para ele e para o arrogante senhor Alberto, inscreva-se no canal e conte pra gente nos comentários de onde você está assistindo este vídeo agora. Marcos finalmente cruzou a porta e saiu para o estacionamento aberto. O brilho intenso do sol da tarde incomodava demais seus olhos sensíveis e lacrimejantes. Ele sabia que o que vinha pela frente em sua vida seria muito difícil, mas sentia no fundo da alma que tinha tomado a decisão certa ao escolher a si mesmo. O que ele ainda não sabia era que o verdadeiro perigo não era a fúria cega de seu chefe, mas algo muito pequeno, silencioso e perigoso que já circulava livremente em seu sangue, testando os limites de sua resistência física. Marcos sempre foi conhecido por ser um homem que não fugia do trabalho. Ele cresceu em um bairro onde o asfalto raramente chegava e o saneamento básico era apenas uma promessa antiga de época de eleição. Para ele, a vida era uma sucessão de batalhas diárias. Sua casa, embora simples e bem cuidada, ficava em uma rua que virava um rio toda vez que as chuvas de verão caíam com força. O problema não era apenas a lama, mas a água que ficava parada em cada bueiro entupido, em cada pneu velho, jogado no terreno vizinho e nos pratinhos de plantas que as pessoas esqueciam nos quintais. O zumbido dos mosquitos ao entardecer era algo tão comum que ele nem se dava ao trabalho de espantá-los. Para Marcos, aquilo era apenas um barulho de fundo que ele ignorava enquanto pensava nas contas que precisava pagar. A dedicação dele ao trabalho no escritório era seu maior orgulho. Ele acreditava que se entregasse tudo de si, poderia dar uma vida melhor para sua esposa e para seus 2 filhos. Mas essa vontade de vencer acabou se tornando uma armadilha. Na segunda-feira, quando uma dor de cabeça leve começou a incomodar, ele não deu importância. Achou que era apenas o cansaço acumulado ou o brilho do monitor. Tomou um remédio qualquer e continuou digitando seus relatórios, ignorando o peso que sentia nas pálpebras. Ele não podia falhar. Na cabeça dele, um homem de verdade não parava por causa de uma dorzinha qualquer. Na terça-feira, as coisas pioraram, mas ele ainda tentou manter a fachada de normalidade. O cheiro do café passou a lhe causar um enjoo estranho. Ele perdeu o apetite e sentiu a boca amarga, mas convenceu a si mesmo de que era apenas algo que não tinha caído bem no jantar. Na quarta-feira, a dor mudou de intensidade. Agora, cada movimento parecia exigir um esforço gigante. Seus músculos doíam, como se ele tivesse corrido uma maratona, e as juntas dos joelhos e cotovelos pareciam inflamadas. Era aquela dor no corpo profunda, que parece vir de dentro dos ossos, mas ele continuava dizendo para si mesmo que era apenas o resultado do estresse e do cansaço do trabalho acumulado na semana anterior. No escritório, o clima de produtividade tóxica não deixava espaço para fraquezas. Em um dos momentos em que Marcos tentou desabafar com um colega, recebeu apenas um conselho seco. O colega disse para ele tomar um café forte e seguir em frente, porque o Sr. Alberto estava de olho em quem fazia corpo mole. Ele ouviu aquilo e sentiu vergonha. O medo de ser visto como preguiçoso era maior do que o sinal de alerta que seu corpo emitia. Ele voltou para sua mesa e tentou focar nas planilhas, enquanto a dor, atrás dos seus olhos, começava a pulsar de um jeito que o impedia de enxergar direito. O momento de maior susto aconteceu na quinta-feira. Ao chegar em casa e tirar a roupa para o banho, Marcos viu no espelho várias manchas avermelhadas espalhadas pelos braços e no peito. Elas não coçavam, mas estavam lá, marcando sua pele como um sinal de que algo sério estava acontecendo. Ele sentiu um frio na barriga, mas ao ouvir a voz dos filhos brincando, decidiu esconder as manchas sob uma camisa de manga comprida. Ele não queria preocupar ninguém e tinha pavor de admitir que estava ficando doente. Ele dormiu muito mal naquela noite,
Ali suando frio e sentindo o corpo queimar enquanto a febre subia sem parar. Naquela sexta-feira de manhã, antes do confronto final com o Sr. Alberto, Marcos já era apenas uma sombra do homem que costumava ser. Ele entrou no prédio sentindo que o chão se movia sob seus pés. Cada passo era uma luta contra a tontura e contra a vontade de desabar. O vírus da dengue já tinha tomado conta de seu sistema, e ele operava apenas com o pouco que restava de sua força de vontade. Ele não sabia, mas o perigo real não estava apenas no seu bairro, mas também nas calhas sujas da própria empresa. O colapso final estava mais perto do que ele conseguia imaginar naquele momento de dor extrema. Ao chegar no estacionamento, o calor do asfalto parecia subir pelas pernas de Marcos como um abraço sufocante e pesado. Ele tentou encontrar as chaves do carro no bolso da calça, mas suas mãos tremiam tanto que os objetos escorregavam pelos seus dedos sem força. A visão dele começou a escurecer pelas bordas, como se alguém estivesse fechando uma cortina escura de forma bem lenta. O barulho dos carros passando na rua lá fora parecia vir de dentro de um túnel profundo e distante. Sem forças para gritar ou pedir ajuda, ele sentiu os joelhos cederem de uma vez. O impacto do corpo contra o chão áspero e quente foi a última coisa que ele sentiu antes de tudo apagar completamente. Algumas pessoas que passavam por perto correram para ajudar aquele homem caído ao lado do carro. Alguém chamou a ambulância enquanto tentavam manter Marcos acordado, mas ele já estava em um estado de semiconsciência, murmurando apenas palavras desconexas sobre relatórios atrasados e sobre a dor insuportável que sentia atrás dos olhos. No hospital, a agitação era grande nos corredores. A equipe médica agiu com rapidez. Assim que Marcos deu entrada no pronto-socorro, os sinais eram claros demais para serem ignorados por qualquer profissional. A febre alta, que agora passava facilmente dos 39 graus, a desidratação severa e aquelas manchas avermelhadas que ele tentou esconder por tanto tempo, agora estavam expostas para todos verem sob as luzes fortes da sala de triagem. Os exames de sangue feitos às pressas confirmaram o que os médicos já suspeitavam desde o primeiro olhar. As plaquetas de Marcos estavam caindo de forma muito preocupante, indicando que o vírus estava agredindo seu organismo com força total. O diagnóstico foi direto e sem rodeios. Dengue. Ele foi colocado imediatamente no soro, recebendo a hidratação que seu corpo implorava há dias, enquanto ele tentava ser produtivo no escritório. Enquanto Marcos lutava para se recuperar na cama do hospital, o mundo lá fora continuava girando, mas de um jeito que ele não esperava. A notícia do seu colapso no estacionamento se espalhou como fogo pela empresa, e um clima de medo real tomou conta de todos os outros funcionários. Muitos colegas, que antes tinham medo de abrir a boca, decidiram finalmente agir contra a negligência que viam todos os dias. Uma denúncia anônima foi feita para a vigilância sanitária da cidade. 2 dias depois, agentes de saúde chegaram ao prédio onde o Sr. Alberto comandava tudo com mão de ferro. O que eles encontraram lá foi um verdadeiro crime contra a saúde de todos. O sistema de calhas do telhado estava completamente entupido, com folhas podres e sujeira acumulada de muitos meses, criando piscinas de água parada que não podiam ser vistas do chão. Milhares de larvas do mosquito Aedes aegypti nadavam ali tranquilamente, transformando o local de trabalho de Marcos no maior foco de infecção de toda aquela região urbana. A justiça não demorou a bater à porta da empresa. O Sr. Alberto, que sempre se sentiu um gigante intocável acima das leis e das doenças, começou a sentir os mesmos sintomas que tanto desprezou em Marcos, mas para ele, a situação foi ainda mais agressiva e rápida. Ele contraiu a forma grave da dengue e acabou sendo internado no mesmo hospital onde seu ex-funcionário estava se recuperando. A empresa foi interditada imediatamente pelas autoridades e recebeu multas pesadíssimas que abalaram as finanças do negócio. Alberto viu sua autoridade sumir enquanto lutava para respirar e para manter suas plaquetas em um nível seguro para não morrer. Ele descobriu, da pior forma possível, que o vírus não respeita cargos importantes ou contas bancárias recheadas. Marcos teve uma recuperação lenta, mas constante e segura. Os dias de repouso forçado no hospital e depois em sua casa simples serviram para ele repensar toda a sua trajetória de vida. Ele percebeu que o esforço extremo que fazia não tinha valor nenhum se ele não estivesse vivo e saudável para aproveitar sua família. Com o valor da indenização trabalhista que recebeu e o acerto final da demissão, ele decidiu que nunca mais voltaria para aquele ambiente tóxico e sem humanidade.
Marcos usou o dinheiro para abrir seu próprio negócio, uma pequena loja de produtos naturais e bem-estar no seu próprio bairro periférico. Mais do que um simples comerciante, Marcos se tornou um símbolo de conscientização para todos ao seu redor. Ele passou a organizar mutirões de limpeza na sua rua, ensinando cada vizinho a cuidar das calhas, dos vasos e dos quintais. Ele sabia agora que o perigo mora nos pequenos detalhes que a gente ignora na correria do dia a dia. Hoje, Marcos trabalha com o que gosta, perto de seus filhos, e sempre faz questão de dizer para seus clientes que nada neste mundo é mais urgente do que a própria vida. Ele olha para as cicatrizes invisíveis daquela semana difícil e sente uma gratidão profunda por ter tido uma segunda chance de recomeçar. A natureza não escolhe lados, mas o tempo sempre se encarrega de mostrar que a saúde é a única riqueza que não se pode negociar.